Olá, 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 olá. Boa tarde, boa noite, né? Que pra gente é dia, de lá é noite. Boa Boa tarde, noite para gente, boa todos. noite. Nós Boa estamos noite. aqui hoje com o Eduardo Lucchesi, que é o nosso convidado para o nosso Café à Moda Esperança de hoje, que nós vamos falar sobre por quem você é influenciado, rostos invisíveis em nossas decisões. A gente está também com a Rosa Rodrigues, todo mundo já conhece, né? Linda, maravilhosa. Sejam Boa bem-vindos. noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Eduardo. Acho que lá é boa tarde, tenho certeza. A todo o pessoal que nos acompanha, sejam bem-vindos. E que esse horário nos permita tirar o maior proveito do conteúdo passado pelo Eduardo. Desde já, Eduardo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que Eduardo, agradeço, né, a oportunidade, e é assim, que não tem nem palavras para expressar a nossa gratidão por ter a oportunidade de compartilhar com outros irmãos e irmãs, né, parceiros e parceiras que pensam igual a gente ou que queiram conhecer o que a gente pensa também, né? com certeza. E hoje, esse tema que a gente trouxe hoje, né? Que a gente trouxe a Rosa para também ajudar a gente nessa conversa, são pessoas que observam, né? Que estão sempre observando o que acontece, o que está acontecendo. E aquelas pessoas assim que também percebem que, sem que a gente veja, né, as influências que são invisíveis em nossas vidas acontecem a todo momento. A gente nem imagina o quanto que isso interfere em nossa vida. E esse é um tema que o Eduardo trouxe para a gente. Mas antes disso, eu gostaria que o Eduardo contasse um pouquinho, uma breve resumo da história dele, de quem ele é, o que ele faz, e falar para a gente um pouquinho de você, Eduardo, por favor. Olha, como, né, a gente já começamos aqui, né, meu nome é Eduardo Magela da Silva, né, nascido aqui mesmo em Divinópolis, estado de Minas Gerais, no ano de 1972, e minha mãe, Lúcia Maria, ela tendo ali 2 filhos, né, eu o mais ali na lida junto com ela, e a minha mãe muito doente, ela então veio a falecer com 29 anos de idade, ela faleceu, e com isso eu fui adotado, né? Eu fui adotado pela uma família que me amou muito, e assim, sem distinção de pele, de cor de pele, sem nenhum tipo de preconceito, sem nada. Aí eu falo, por que que eu falo isso? Porque minha família toda é clara, né? Do olho azul, verde, enfim, minha família toda é de pele clara, então, adotiva. E nisso, as pessoas já tinham, né, naquela época, já esse pré-conceito, né? Mas, contudo, a minha família sempre me amou muito. Me deu melhor escola, me deu todos os tipos de situações que precisavam para um ser humano viver bem. Ela se esforçava para me dar, né? Porém, quando eu cheguei aos 10, de 10 para 11 anos, aí, tal, muito rebelde, não querendo estudar mais, e comecei com os vícios peculiares, conhecidos, os famosos vícios caseiros, e justamente baseado no nosso tema de hoje, a influência. Influenciado pelas festinhas de final de semana dos meus irmãos, da minha família, os famosos churrasquinhos, regrado com muita bebida alcoólica, muito cigarro, muita cerveja, muitas coisas. E ali eu mesmo, muito jovem, muito novo, mas a influência, ela é pesada. Quando você não tem capacidade de absolver, né, ao contrário dela, ela te influi, ela te força a fazer algo que você nem imaginava que você tinha capacidade de fazer. Você faz. Por quê? Porque a influência, ela diz tudo. E eu comecei ali, então, nos pequenos vícios, né, dentro de casa mesmo, e quando cheguei na idade da razão, ali com meus 20 anos e tal, eu já estava aprofundado. Por quê? Porque aí outra influência já tinha me tomado o meu organismo. A influência via organismo. O meu organismo já estava tomado
por cigarro, fumaça de cigarro, por bebida, a pensar que eu já não estava conseguindo mais ficar sem o vício. E aí entra outra influência, a influência da cleptomania. O que é isso? A cleptomania são pequenos furtos. E os pequenos furtos começam com o quê? Começa com um pedaço de carne lá na geladeira, que não era para você, mas você olha para um lado, para o outro, não vê, o organismo está tomado pelos vícios, com fome, querendo comer alguma coisa, mas a marmita é do seu irmão, cara. Depois ele come um embondo na rua e vai lá e começa assim. Então, tudo tem um pouco de influência. E ela te leva ou positiva ou negativa. Ainda que, abra um parêntese, que eu estou pegando comida, comida, mas não é meu. Então, estou sendo influenciado por quem? Pelo meu organismo. Meu organismo está falando, vai lá e pega, estou com fome. Vai ficar com fome? Cheio de comida na geladeira? Tá, mas a comida que está lá não é minha, não. Você brigando com o seu organismo. E quem que vence nessa? A influência do seu organismo. Por quê? Porque você já está sendo influenciado desde trás. E eu, querendo ali ajudar, querendo fazer as coisas que eu queria fazer, minha mãe muito preocupada, influenciada pelos vizinhos que tá ali ouvindo, eu, um negro alto, forte, gritava com ela, né? Tratava mal, e ali minha mãe começou a querer me ajudar, levar para a clínica de recuperação, até que ela não viu mais solução. Então, Rosa e Angélica, e a todos que estão agora nos acompanhando, a influência, ela tende a levar para um caminho extremamente tortuoso, difícil. E no meu caso foi que a influência dos vizinhos, que ouvia eu gritar com a minha mãe, que ouvia eu falar palavras horríveis com ela, a ponto de eu dizer para minha mãe um exemplo de fazer aquela comida gostosa, bonita, cheirosa, e me chamar, vem meu filho comer, e eu dizia para ela, como é que eu vou comer isso aí? Nem porco come isso, e não sei o quê, e pá. E aí, tá bom, então a hora que você quiser comer, tá guardado lá no forno, a sua comidinha. E eu saía para a rua, influenciado, entre aspas, pelos amigos, ia comer pão com mortandela na rua, né? E outras coisas piores. E aí, o que acontece? Chegou um determinado momento que isso chegou. Tem um tempo. Tudo na vida tem um tempo. E chegou o limite, a minha mãe não suportou, me jogou para a rua e eu fui morar nas ruas, né? Rodei para ali, rodei para cá, rodei para lá, fui morar em circos, né? Também trabalhei em circos, enfim. E de repente comecei a viver na rua como morador de rua. Morei na rua bastante tempo, tanto em Divinópolis quanto em Belo Horizonte, em São Paulo. Por onde eu passava, eu estava ali na rua. Aí você fala, mas por que você estava na rua sendo inteligente? Porque a influência negativa estava sempre comigo. Então, nós precisamos falar desse assunto, porque nós temos dois parâmetros, dois caminhos. Um é aquele que vai te levar e o sucesso garantido. Mas o outro, com certeza, se você continuar nele, o fracasso também é garantido. Então, a pergunta, por quem nós somos influenciados? Né? E é interessante nessa fala sua, né? Porque, assim, no caso, né, na sua opinião, né, por que é tão difícil para a gente perceber essas influências invisíveis enquanto elas acontecem? Porque, às vezes, a gente só percebe depois, a gente não percebe antes. A gente só percebe depois que já foi feito o estrago, né? Ou já tivemos... porque, querendo ou não, a gente vive sendo influenciado e tem coisas que a gente não percebe. Por que é tão difícil isso, a gente perceber? Na sua opinião? A dificuldade da percepção, ela vem através de quê? Ela vem através do seu próprio conhecimento de convivência. Não tem aquele dito popular, me fala com quem tu andas, que eu vou dizer quem você é.
Porque o camarada, ele é influenciado por alguém que não tem, a palavra é forte, não tem capacidade nenhuma de influenciar nem a si próprio, mas quer influenciar os outros. Isso nós vimos em todas as camadas. Nós vemos na política, nós vimos isso nas igrejas. Às vezes o camarada fala, mas dentro de casa é um horror, é horrível. Certo? Isso, qualquer denominação religiosa, qualquer um tem essas influências. Então, a falta de percepção nossa é por isso. Porque, às vezes, nós não convivemos. A pessoa, às vezes, vem falar de mal de alguém para você, ela fala assim, você fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo, tá, mas você convive com ele dentro de 4 paredes, 24 horas? Não. O que aconteceu? Eu ouvi falar isso, você está com o espírito do papagaio. O papagaio também fala, mas ele repete o que ele ouve. Então, muitas das vezes, nós pegamos isso. Infelizmente, nós, às vezes, não conseguimos absorver o que precisavam de absorver, mas absorvemos o que não precisavam de absorver. Então, é mais fácil errar primeiro para depois acertar. Né? Entendi. Deixa então, só dar uma boas-vindas aqui para o pessoal. A Luzineide, que é a Luzia Vapor. Estamos ligados. Obrigado. Petisa Franfaria, boa tarde a todos. O CEO, que é o CEO da editora, tá? Que é o dono da editora, que é o Alcebiades Júnior, boa tarde, obrigado. Entrei agora. O Flávio Vidigal, boa tarde, Maria Angélica e Rosa Rodrigues, boa tarde ao convidado acompanhando a live, bom diálogo. Espera que eu pulei uma aqui. Espera aqui, ó. A Luzineide falou que início de história impactante. Espera aí, que agora eu... Cadê? Pulei não, tá certo. Cheguei, Luísa Pedro. Luísa? Luísa. Pensei que eu tinha lido errado. A Fran está concordando com você nessa última fala que você falou. Rosa, tem alguma pergunta, alguma colocação em cima do que o Eduardo já falou? Olha, Angélica e Eduardo, nós vivemos em uma sociedade que é muito fácil nos dominar ou sermos influenciados. A minha pergunta é, Eduardo, é mais fácil nós sermos influenciados por pessoas em casa ou os amigos que encontramos ao decorrer da nossa caminhada nesta vida? A influência, ela vem de todos os lados. Até você entrar no elevador, você é influenciado. Às vezes, ao ouvir uma música que você odiava, tem um pavor daquela música, mas pelo fato dela estar rodando dentro do som, da sonorização do prédio, dentro daquele momento que você vai visitar o seu médico, vamos dar esse exemplo aqui, e aí você entra no elevador, você vai lá no 10º andar, e você vai influenciada do primeiro andar até no 10º, ouvindo algo que você não queria e não gosta de ouvir. Porque a influência, ela vem, involuntária. Ela vem para nós, é involuntária. Você não pede, me influencia em alguma coisa, vem cá, gente, me influencia. Não, você não faz isso. Mas quando você menos espera, você vê, você pode ter certeza disso. Você está parada num lugar e começa a tocar um batuque, né? De repente, quando você se pega, você já está mexendo o corpo, você já está balançando e tal. Por quê? Você está sendo influenciado pelo aquele movimento, né? E você vê as danças africanas, que são danças extremamente interessantes, né? Você pega, é contagiante. Por isso que todas as pessoas que gostam desse tipo de instrumentação, é diferente, né? É uma influência grande. Aqui no Brasil, nós temos a influência do sertanejo universitário, no Rio, influência de funk, lá no Nordeste, do pé de serra, do shot, da pisadinha. Então, tudo é influenciador. Aí vem a pergunta, como e por que nós somos influenciados? Por aquilo que você consegue absorver. Porque se você não quiser absorver isso, você tem duas opções. Ou você se retira do ambiente, ou você se dá
para aquela situação, né? Então, não tem terceira via. Então, hoje, nós somos influenciados em qualquer situação que você vá. O que precisa nós aprendermos a fazer é não deixar com que a influência nos vença. Ponto. A influência de nada. Eu não quero ser vencido por isso. Pronto, não vou ser vencido. Eu não quero, não vou admitir isso dentro do meu psique. A sua mente, você controla ela. Então, se você não conseguir controlar a sua mente, alguém vai te controlar. Ainda que seja inteligência artificial. Né? Então, nós temos que aprender esse sistema de eu aprender a usufruir e a usar a minha mente. Se eu perguntar para vocês aqui, quantas invenções teve Einstein? Se você procurar no Google aí, você vai ver que foi milhares e milhares, mas só ficou uma, a fórmula que ele fez, que ficou marcada a vida de Einstein todinho, né? O Thomas Edison também fez milhares de coisas bacanas, inventou várias coisas, mas só uma, essa que está fazendo aqui agora, a lâmpada, né? Ficou marcada nele. E a lâmpada e a fórmula de Einstein nos influenciou o mundo todo, de tal maneira que nós conhecemos eles por isso, mas não conhecemos as outras coisas boas também que ele fez, né? Então, as coisas que nos influenciam é aquilo que nós absorvemos. Então, se você quer ser influenciado por alguma coisa ou por alguém, você tem que colar com ela e absorver o máximo possível. Interessante. O Euclides Franklin é mais um autor aqui da casa. Boa noite, família. Saudações ao convidado Eduardo Lucchesi e às grandes apresentadoras Maria Angélica e Rosa Rodrigues. Muito obrigado. Obrigada, Euclides. A Fran Farias está aplaudindo a sua fala aqui, né? E você falou que a gente tem que filtrar. Como que a gente filtra? Isso. Como que a gente desenvolve esse filtro para escolher o quem nos influencia? Tem como você tomar uma decisão independente de qualquer tipo de influência? Isso existe? Existe sim, Angélica, porque a verdade é o seguinte, todos nós somos como qualquer um outro desses aí que eu falei, e nós somos também tão inteligentes tanto quanto a qualquer um outro que você tem aí como referência. Pega uma referência aí, um exemplo aqui, nos deixou agora há pouco tempo, Silvio Santos. O Silvio Santos, inteligente demais, inteligente, mas o que me difere de Silvio Santos? Se eu beliscar, né, ele, na época que ele estava conosco aqui, ele ia gritar, ia doer. Ou seja, ele precisava de comer, ele precisava de dormir. Se a cabeça dele tivesse com problema, ia doer. Então, ou seja, ele era uma pessoa normal. Nós somos assim. Só que, às vezes, nós não sabemos e nem tampouco paramos para atentar o tamanho da capacidade que nós temos para sermos bater no peito e dizer, eu posso ser influenciador e não quero mais ser influenciado por nada e nem por ninguém. Isso mas é uma influência que colocam na gente também, da gente achar que não tem capacidade. Né? Sim, eu estou dizendo sobre isso. É por isso que eu estou dizendo sobre isso. Porque essa é uma das piores influências do dizer assim para você, não vai mexer, não, vai fazer isso aí, vai dar certo, não, pode parar, não vai dar certo. Eu fiz isso. Você fez, mas que forma que você fez? Você fez da forma certinha? Você andou certinho como manda ali o regimento, as normas ativas, tudo ali? Não. Eu fiz assim porque eu aprendi com... Não faça isso não. Né? Certa vez, eu estava fazendo uma palestra aí e eu perguntei assim, tem alguém com dor de cabeça aqui no nosso meio? Aí 2 pessoas levantaram a mão. 2 pessoas levantaram a mão.
realmente, eu não sei porquê, mas você adivinhou, minha cabeça está doendo, realmente, eu estou aqui, mas estava querendo ir embora porque minha cabeça está doendo. E eu disse para ela assim, se eu falar para você que eu tenho um Neusaldor, um Neusaldine, eu tenho um remédio para dor de cabeça aqui. Alguém quer? Aí os dois falaram comigo assim, eu quero, se puder me dar um, eu quero. Eu falei, só que tem um detalhe. O meu organismo, que eu tomo Neusaldina, Neusaldor, não é igual ao seu, não. Você já parou para perguntar para o seu médico, para o seu neurologista, se você tem alguma restrição com algum componente que está nesse remédio aqui? Porque se você tiver, eu vou te dar, você vai pegar uma água, tá, uma pó, quando ele começar a entrar no seu organismo e dar um efeito contrário, e você fica aí por causa da reação daquele remédio, a primeira coisa que vão fazer foi o palestrante que deu. Ele foi influenciado, foi o palestrante que influenciou ele a tomar isso aí, ó. Ele não podia ter tomado isso, não. Meu Deus, ele era alérgico, ó, meu Deus do céu, e agora? Não, e agora não tem jeito mais, ele já tomou, já tá no hospital, e aí? Então, o segredo é, eu não posso ser influenciado porque sem eu conhecer a mim mesmo. Então, a primeira coisa é, vamos conhecer a nós mesmos mais, vamos nos explorar mais a sua capacidade, vamos dizer para você mesmo, eu sou capaz de fazer isso, eu vou vencer, eu não vou deixar ninguém me influenciar, eu não vou dizer para uma influenciadora lá, que faz uma maquiagem bacana, show de bola, mas eu não vou ditar, ela vai ditar para mim como é que eu vou fazer a minha maquiagem. Não pode. E se você olhar aí agora, nesse momento, no YouTube, no Instagram, o influenciador lá, ele tem quantos? Milhões de seguidores. E aí eu pergunto para você, quantos dos seguidores dela ou dele que ela conhece? Vou dizer para vocês aqui, é sério isso, nenhum. Porque nenhum deles que segue a ela faz parte do meio dela. São só seguidores, só põe dinheiro na conta dela o tempo todo, comprando os produtos, enfim. Então, hoje, nós estamos vivendo assim, nós estamos vivendo de influências que não nos trazem produtividade, mas que sim fazemos produzir alguém. Então nós temos que parar, pensar, falar, peraí, eu estou fazendo isso aqui, mas eu estou, peraí, opa, eu estou sendo influenciado, não, opa, vamos parar aqui, vamos começar do zero aqui, vamos começar um negócio certinho. É a famosa que você falou, Angélica, que é a influência invisível. Você não vê ela, você não vê. Quando você sente, você já está influenciado, você já foi. Pois né? É. O Flávio, então nós temos que ter essa capacidade de absorver. O Flávio trouxe duas coisas aqui para a gente. Ele falou a respeito do que você falou, da tecnologia e da ciência, né? Que é inegável, duas grandes forças influenciadoras no mundo, a ciência e a tecnologia, e a outra a respeito dessa sua fala agora. Mas é tudo consequência de como o homem usa a sua liberdade de escolha. O meio está cheio de forças influenciadoras. Que Deus nos ajude a nos proteger contra as forças negativas. A poetisa Fran Paris deu parabéns. E a Maiela, seja bem-vinda. Os amigos influenciam ou é uma escolha ou responsabilidade nossa? Vamos responder primeiro a do Flávio, depois eu volto aqui, tá, Maiela? Mas é tudo consequência de como o homem usa a liberdade de escolha, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio, não é isso? E Sim. Como que você vê essa fala dele? Que é tudo como a gente usa a nossa liberdade de escolha, sendo que o meio está cheio de forças influenciadoras, né? E que a gente tem que se apegar a Deus para que ele nos proteja dessas forças negativas. Eu sei que você é uma pessoa muito espiritualizada, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Olha, a primeira coisa que eu digo é que dentro da própria Bíblia Sagrada, nós vimos vários homens ali, em várias áreas, em várias situações, sendo influenciados. Eu vou te falar aqui de um caso chamado
que envolvia 3 pessoas, cujo nome Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, eles foram o rei da época. O rei falou com eles: vocês têm que comer minhas iguarias, mesmo minhas coisas. Eu pus uma mesa farta, vocês têm que comer ali e tal, porque senão, se vocês não fizerem isso, nós vamos lançar vocês lá na cova, lá na fornalha de fogo, né, e tal. E pensando nisso, eles foram influenciados brutalmente, pesado, né? E influenciado com o quê? Comida, né? Hoje nós somos influenciados até com comida. Mas a pergunta que eu faço agora para todos os nossos participantes desse movimento, dessa conversa bacana, gostosa: você tem tido cuidado com a sua alimentação? Olha aí, uma pergunta. Fica aí, não precisa responder, não. Fica para você. Porque tem colesterol, tem diabetes, tem uma série de coisas aí. Mas tudo bem. Voltando aqui à nossa pergunta, é o seguinte, que nós somos influenciados. No entanto, aqueles 3 homens, eles disseram o seguinte: ó, rei, pode ficar tranquilo com a gente. Nós não vamos ficar magrinhos, não vamos ficar totalmente debilitados, porque o rei estava com medo disso. Fica tranquilo, nós vamos ficar com água e pão. Mas não, pelo amor de Deus, não, eu estou pondo esse banquete todo. Não, eu não estou preocupado com esse banquete. Eu estou preocupado com que a comida que nós vamos ter, ela nos alimenta para a vida eterna, que é as coisas do céu, de Deus. Essa comida aí não, essa comida aí que você está oferecendo para nós, pelo contrário, em alguns de nós, que pode ser que ela vai fazer mal. Vai fazer mal, e muito mal, se diga de passagem. Resumindo, eles não comeram, ficaram vistosos, a Bíblia diz que eles ficaram bonitos, saudáveis, e não foram influenciados por ninguém, nem pelo rei, nem pelo rei. Então, hoje, nós estamos vivendo no meio, como diz o nosso querido aí, ele foi muito feliz, né? O meio que nós estamos tentando nos influenciar o tempo todo, inclusive nessa parte alimentícia. Porém, muitas das vezes, eu quero dizer para vocês, muitas das vezes, o poder da influência está na mão de uma pessoa. Ali, na Bíblia, estava na mão do rei. Vou dar um exemplo para vocês, é um pouco pesado, mas vamos lá para Gaza. Vamos lá para Gaza agora, nesse momento. Transporta todo mundo lá para Gaza. Vocês estão vendo pessoas esqueléticas, pessoas passando com uma botijazinha de pedindo ali, ó, papão, alguma coisa, pessoas morrendo. Por influência de quem? De uma pessoa. Então, nós temos que muito sim pedir a Deus para nos proteger, nos guardar e nos dar uma mente transformadora, uma mente com bastante robusta, cheia de empatia. Uma empatia não é só de se colocar no lugar do outro, não. Empatia de viver o que o outro está vivendo. Nós precisamos aprender isso, porque é fácil você falar que não, vive lá um pouquinho só, fica um pouquinho só aqui sem comer, o dia todo. Primeira coisa que você vai brigar, uma briga pesada, forte, vai ser com o seu organismo, que vai dizer para você: eu quero. Você, não vou, não vai, eu quero. E você está fazendo um jejum ali para fazer um exame, e ali aquela briga, a cabeça dói, e você fica com um hálito ruim, e é terrível, é terrível. Então, a influência nossa, nos dias atuais, ela tem que ser banida. E banida de uma forma que eu vejo você aprendendo a cada dia a ver com quem você relaciona. Porque o nosso relacionamento é que nos conduz por quem você vai ser influenciado. Isso com a melhor amiga. Isso, né? Vai entrar dentro da outra pergunta aqui, só um minutinho.
O Euclides falou que é muita sabedoria de vida, quem não tem o autoconhecimento, que é uma coisa que você bate na tecla. Eu já conheço Eduardo há algum tempo, e ele fala que o mundo sofre. Como é que é a sua fala? Você tem uma frase que eu gosto bastante, que as pessoas, é até bíblica, né? Que as pessoas sofrem por falta de conhecimento. Isso aí está lá em Osés, capítulo 4, versículo 6, que o povo está morrendo por faltar o conhecimento, né? Essa é uma fala que eu nunca esqueci. E vamos voltar aqui na fala da Maiela, que ela pergunta assim, que vai entrar dentro do que você estava falando, da amizade, né? Os amigos influenciam ou é uma escolha ou responsabilidade nossa? As pessoas cedem às influências por carência ou aceitação? Não, não é por carência nem por aceitação. É por, na verdade, às vezes é falta de objetividade. Falta de objetividade. Nós temos que ser objetivo com aquilo que a gente quer. Nós temos que ser objetivo com aquilo que a gente pensa. Nós temos que ser objetivo com aquilo que a gente acredita. Eu acredito nisso, então vou. Né? Certa vez eu fui cantar, sei lá no começo, em 1997, quando eu comecei a cantar, comecei a compor, eu fui num lugar cantar e eu achei que eu estava arrasando. Pô, o cara canta, eu achei que o pessoal ia sair me aplaudir de pé. Pelo contrário, eu vi duas senhoras que eu fui no bebedouro beber água e eu peguei as duas falando de mim. Você viu o moreno? Você viu aquele moreno ali cantando? Nossa, o homem gritou demais. Meu Deus do céu, quase que eu fui embora. Aí eu olhei para aquilo e falei, mas você está falando de mim? Eu que cantei agora. Apesar que eu não sou moreno, eu sou negão, tudo bem, né? Mas tudo bem, sou negro, bacana, mas deve ser eu mesmo. Aí voltei para lá e ela continuou a conversa. E as duas me arrebentando. Eu vou falar para vocês aqui, com todo carinho, a minha vontade foi sair daquele lugar e não voltar mais. A minha vontade humana. Só que eu tive um insight de Deus na minha vida que eu passei a usar essas coisas como esterco. Por que você usa esterco? Todos vocês, minha querida Rosa. Aí você usa esterco, né? O esterco para quê? Para adubar a planta e ela dá uma fruta, uma hortaliça saudosa, gostosa, bonita, não é isso? Isso é esterco. E o que é o esterco, Rosa, Angélica e todos os nossos telespectadores? É algo, entre aspas, negativo. É uma fezes de um animal, de uma vaca, de uma galinha, enfim. E aí eu peguei aquela situação daquelas duas senhoras e transformei ela em esterco. A fala foi forte. Foi um esterco de galinhas, inclusive, te digo de passagem. Foi forte demais a fala dela que eu ouvi. Mas foi numa velocidade que eu voltei esse esterco para Deus e falei, é assim mesmo? Agora você vai para a escola e vai estudar música. E aí Deus me abriu uma porta e eu recebi uma bolsa no Vilas Lobos do Rio de Janeiro e fui fazer ali o treinamento. Fui aprender a cantar. Hoje eu canto. Tem quase 300 canções. E aí você fala, por que isso? Alguma coisa me influenciou? Sim. Aquela fala daquelas senhoras, que não nem está no nosso meio mais, foi pertinente e foi o que eu precisava ouvir naquela hora para me dar um start e eu acordar para a vida. Às vezes nem tudo que você ouve é negativo, que é para te derrubar, para te acabar com você, não. Você ouve alguma coisa negativa que é para te fazer acordar e fazer aonde é que você pode chegar. Você precisa ouvir isso. Alguém tem que ser usado por Deus para falar isso com você. Mas às vezes a pessoa fica, não vou falar, eu não falo, não. Eu também não tenho coragem, não. Você tem coragem de dar notícia? Não, eu também não vou falar, não. Mas alguém vai falar. E quando falar, às vezes você está pensando que um efeito vai ser de uma forma, ele é de outra. Então, até o meio que nós vivemos, se nós fazemos aquilo que nós falamos há pouco,
né, do filtro, se você filtrar positivamente, você sabe que automaticamente, por mais que foi negativo, mas vai ficar positivo, porque vai gerar algo bom, um fruto bom, que hoje eu estou aqui na sua frente falando com você. Se eu pegasse ali, meu Deus do céu, vida, meu Deus, eu não devia ter falado isso, nossa Deus, eu estou em depressão, eu vou passar mal. Não, pelo amor de Deus. Isso né? vem de Foi só conta. uma fala para te fazer crescer. É o que a Fran falou aqui, que no início também, quando ela começou a escrever, ela quase desistiu por comentários maldosos. E a Fran é uma escritora de primeira, tá? Mas eu consegui superar e prosseguir com mais vontade de me aprimorar na escrita. É isso, a gente usa de alavanca, né? Pronto. Braz Nascimento, seja bem-vindo, show de bola. Rosa, o seu comentário em cima da fala do Eduardo, por favor. Microfone. Ainda na senda das influências, todos tivemos um não no princípio. A diferença foi que nós usamos o não que é para enaltecer o que tínhamos escondido. Por quê? Porque se dependesse simplesmente do não das pessoas, nós estaríamos distantes. Eu, se calhar, nem estaria aqui, nem seria escritora e nem seria o exemplo para as pessoas mais próximas. Mas eu fiz do não uma missão. É a ideia que eu passo sempre do... Se a pessoa diz que não consegues, faça que é para ela perceber que você consegue. E, Eduardo, eu tenho uma dúvida. Na tua opinião, a tecnologia veio para ajudar a influência a ser positiva ou a maior parte das vezes a tecnologia tem destruído aquilo que nós herdamos dos nossos pais? Ou a influência tem destruído o impacto positivo que nossos pais têm nos oferecido ao longo dos anos? Na minha opinião, eu vejo que a tecnologia, ela veio e nasceu, primeiro que nasceu de alguém, chamado homem. Homem. Então, ela partiu daqui, aqui, para fora. Então, ela não tem como você... o robô, ele precisa da nossa humana, influência humana, para ele poder funcionar. E a outra coisa que precisa é nós, agora, humanos, sabermos usar a ferramenta. Lá na Bíblia, lá em Samuel, está escrito lá uma passagem, pequena passagem, que diz que Eliseu, ele fez flutuar o machado. Uma passagem que Deus permitiu que alguém emprestasse o machado para cortar umas madeiras, e um dessas pessoas deixou uma... caiu dentro d'água, ele ainda gritou ainda, está escrito assim, meu Deus do céu, o meu caiu na água. E aí ele ficou apavorado. Todo mundo continuou trabalhando e ele parou, porque o dele... tal. E aí chamou Eliseu, vamos dizer que Eliseu era o cara da tecnologia, que sabia como tirar aquele machado lá de água, porque está no fundo. Aí ele pegou um pedaço de pau, deve ter feito alguma coisa, amarrado alguma coisa, tirou para fora, entregou para ele. E o que nós tiramos isso como base? Isso está dentro da Bíblia. Aí, você sabia usar o machado? Não. Então, o que eu tinha que fazer? Primeiro é pegar um bom professor, aula de machado. Então, você precisa hoje, então, pegar um bom professor de IA, né, que é a tecnologia artificial. Eu tenho aqui uma dica, assim, desculpa meu merchan, mas eu tenho que falar de Angélica. Angélica, para mim, é uma das professoras nessa área tecnológica extremamente interessante. Está todo mundo aí que está nos ouvindo agora, terminou aqui a nossa reunião, pode chamar ela aí, porque ela tem extremamente estrutura para te ensinar você voar alto. E voltando aqui, nós entendemos que a ferramenta chamada inteligência artificial, ela veio para agregar, para fazer multiplicador, para fazer gerar mais. Vou dar exemplo. Na época de Zezé de Camargo e Luciano,
quando eles foram lançar as primeiras músicas deles, o que eles faziam? Eles chegavam no orelhão, comprava ali, as pessoas compravam ficha, eu lembro que eu comprei ficha na época, comprava fichinha do orelhão e colocava e ligava para a rádio, eu quero a música tal, e eu quero a música tal, e ficava pedindo o locutor, obrigado, porque não tinha outra função, eu tinha que obrigatoriamente rodar aquela mesma música 35, 40, 50 vezes no dia. Então ganhava quem? Quem comprava mais ficha e pedia a música tal. Hoje não tem isso mais. Por que não tem? Porque a inteligência mostrou o seguinte, ó, você quer realmente alavancar o seu negócio, a sua música, a sua arte? Então usa a inteligência. E usando a inteligência, o que você vai fazer? Você vai aprender a usar a inteligência. Simples assim. Então, a inteligência, ela veio somar. Nunca destruir, nunca diminuir. Somar. Fazer com que você se saia melhor em tudo que você fizer. Mas, porém, abra um parêntese, vai estudar. Não faça, não, aleatório não. Vai estudar, estuda, paga um preço ali, invista. E aí o seu sucesso é garantido e ninguém te para. O céu é o limite. Isso entra dentro, igual as pessoas falam, mas o IA é maléfico, a tecnologia é maléfica, né? Vai da sua visão, é o que você acabou de falar. Se você aprende a usar da forma correta, né, você vai transformar uma influência nociva, que é o que estão tentando fazer, colocar na sua cabeça de que o negócio não é bom, mas é bom, usado da forma correta, e você vai transformar isso numa coisa saudável. Isso é possível. Saudável. Porque enquanto isso, nós vamos ter muita gente dentro dos presídios, nós vamos ter muita gente. Eu lembro disso, porque eu sou voluntário do sistema prisional, a APAC, de nível, né, nacional, mundial, já tem a APAC em várias partes do país. E o que acontece? O sistema da APAC é de ressocialização de preso condenado. E quando eu dava aula lá, dentro da APAC, na minha área de música, eu conheci algumas pessoas, e tinha um cidadão lá que eu conheci ele, que ele pegou, parece que 72 anos de cadeia, 72, 82, não sei. E eu sei que esse camarada, ele dizia para mim o seguinte, ele queria sair de lá, quando ele saísse, ele ia sair para se tornar professor de direito. Ele engoliu o vade-mecum. Vocês sabem o que é o vade-mecum? Vou falar para você. Vade-mecum é um livro dessa grossura, assim, ó, bem grosso. Depois você pesquisa na internet, é dessa grossura. Ele é grosso demais. O que vem dentro do vade-mecum? Ele é recheado, lotado de leis judiciárias. As leis que regem o nosso país. Chama vade-mecum. E esse livro, esse rapaz lá do presídio, ele comeu uns 2. Engoliu, aí atualizaram um outro vade-mecum, ele engoliu ele também, mas engoliu ele aqui, ó. Ele fala lei para você, que você fala, como é que esse cara... Porque ele tem tempo, ele pegou 80 anos de cadeia, e só fica treinando, só lendo aquilo ali. Se o dia que ele for sair, quando estoura um processo dele, o que ele pode fazer, como é que ele monta a peça, ele mesmo monta a peça dele e manda para o advogado dele aqui fora para entrar. Olha para você ver. Por que ele faz isso? Porque foi uma forma que ele achou de usar a inteligência. E a dele não é artificial, não. A dele é severa mesmo, porque lá ele não tem acesso a celular, a internet 5G, ele não tem uma IA pronta para ele, para fazer robustamente todas as peças para ele, nada. Ele só tem o que Deus nos deu para todos nós. Você mesmo está ouvindo aí agora. Inteligência, sabedoria. Salomão foi o mais rico e mais próspero do planeta. A Bíblia diz que não vai existir igual a Salomão. E ele pediu o quê para Deus? Sabedoria. Só isso. Então, com a sabedoria, você faz todos os movimentos que você quiser na vida. Positivo ou negativo.
Basta com quem você está se relacionando. É o seu relacionamento que te influencia, positivo ou negativo. Isso eu estou falando de marido e mulher, isso eu estou falando de namorado e namorada, de patrão e empregado. Estou falando aqui de questão religiosa. Então, tudo isso influencia. Então, o segredo é você estar bem amparado e bem assessorado. Assessoria. O que é assessoria? Assessoria é algo que vem dali para cá, para que você possa saber administrar, né? Você não pode fazer sozinho. Você pega um deputado sem assessoria, arrebenta. Você pega um governador sem assessoria, arrebenta. Você pega uma empresa sem assessoria, ou você pega com assessoria ruim. Agora, eu estava assistindo um jornal ontem, aí passou uma reportagem assim de relance, aí prendeu uma jovem senhora, bonita, bacana, mas ela já estava roubando a empresa, já tinha mais ou menos uns 2 ou 3 anos. O rombo que ela fez na empresa chegou a R$1 milhão. Olha que dor intensa que ela vai causar, não só no patrão dela, que roubou, que a empresa continua, mas nos colegas de trabalho dela, tá? E agora, a carreira dela, ela foi para trás das grades, uma mulher aparentemente, você vê, né, sem nenhuma suspeita, mas o quê? A inteligência, você usa é positiva ou negativa. Por quem você está sendo influenciado? Pois é, e agora, infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas aí isso entra dentro daquela hora em que você escolhe quem ou o que te influencia, né? São sinais que vão sendo dados, né? São padrões que a gente repete sem questionar. A pessoa simplesmente fala para você, isso daí é padrão, então vou fazer igual. Quer dizer, você está sendo influenciado por um padrão que foi colocado há não sei quantos anos, né? Dentro da sua vida, com frases que já trazem prontas para a gente na nossa criação, né? Também a gente é influenciado por isso. E a gente chega um momento que a gente escolhe o que ou quem nos influencia, né? E assim, para fechar aqui, Eduardo, que infelizmente o nosso tempo está acabando, o que você, qual que seria o momento, um gatilho para você perceber que você está sendo influenciado, né? A gente vai levar mais para o lado negativo, porque quando a influência é boa, a gente já consegue sentir de cara, né? Mas quando é para o lado negativo, a gente quase não percebe que está sendo influenciado para o lado negativo. Ou a gente acha que é normal, ou a gente acha que é legal, né? A outra pessoa faz, também posso fazer. O que você fala sobre isso? Eu falo o seguinte, que nós temos como nosso colega disse aí mais cedo, ele falou sobre o meio que nós estamos, né? E as pessoas que nos faz, às vezes, pensar alguma coisa que nós achamos que até aparentemente, entre aspas, é correto, mas no fundo não é. Então, eu penso assim, para me filtrar, às vezes vem uma pessoa assim, vamos fazer tal coisa, cara. Não, dá para fazer, vamos fazer tais coisas que não sei o quê, não sei o quê. Você fala, isso aí vai dar na onde, irmão? Isso aí vai dar cadeia, isso vai dar problema, isso vai dar separação, isso vai dar desavença, isso vai dar discórdia. Então, eu faço uma coisa aqui e falo com todos vocês que o segredo dessa situação é cortar o mal pela raiz. Ou seja, qual que é o ponto aí? O ponto cardeal, certinho da apocultura, da sabedoria, do conhecimento, é você não dar ouvido para aquilo que não vai produzir nada em você. Aquilo que a vai produzir. Não, o camarada começou com conversa ruim. Oi, cara, eu tô no negócio aí, tem um cheque, corta. Irmão, eu nem mexo com cheque, não mexo com conta, eu nem tenho conta no banco. Já corta ali, para não dar vazão nenhuma. Pronto. Oi, tem um carro ali, o carro, cara, tá lindo o carro, mas é bululu.
ele não tem documento, ele está com negócio, mas o cara lá falou que pode ir andando nele. Eu falei, cara, meu CPF é ligado lá dentro da Polícia Federal, irmão. Eu não posso mexer com nada dessas coisas. Você desculpa aí, tá? Acabou. Nós temos que aprender a sair, a fugir da aparência do mal. Esse é a chave. Aí vira a chave. Porque se você der vazão, a famosa brecha, isso não é a lei é assim. Por que usa esse termo? O advogado, ele viu uma brecha, ele sabe que o cliente dele fez uma atrocidade, mas ele viu uma brecha. Ele entra na brecha e consegue livrar a pessoa. Aí nós aqui fora não entendemos, mas como é que solta o cara? Por que o cara saiu pela porta da frente? Por que não sei o quê? Ele pagou fiança? Não, não é isso não. Ele achou uma brecha. Então não dê brecha não. Não dê brecha. Começou uma conversa que não vai produzir nada, meu irmão. Corta ela, joga no fogo, queima e vai, parte, continua a vida, porque a vida continua. E se você não parar, a influência vai te pegar. É isso mesmo. Eu quero agradecer, primeiro aqui, deixa eu falar para o pessoal aqui, a Fran Farias, um show de conhecimento e aprendizado, parabéns. A Fran Farias é a nossa cofundadora da editora, tá? Opa, peraí que não deu aqui. Parabéns, belíssima live, obrigado. O CEO, bela live, parabéns, sucesso. O Flávio, parabéns pela interessante conversa, bons conteúdos e estímulo para reflexões sobre as influências em nossas vidas. Eu também penso sobre isso. A partir do momento que você percebe que você está se desviando dos valores que você tem na vida, que você aprendeu, né? Porque os valores é que regem seu caráter, alguma coisa está errada. Uhum. Não é? É verdade. Eduardo, suas últimas palavras? Olha, as últimas eu faço as primeiras, né? As primeiras que eu comecei a dizer que eu perdi a mãe, perdi tal, mas eu ganhei uma nova família, né? Hoje eu sou casado, tenho 2 filhas, né? Abençoadas, né? Minha esposa, Marta Cristina, tem uma família muito grande, por exemplo, entrou aí, que faz parte da minha família, que é o BW Nascimento, um cantor, compositor também, muito meu amigo, querido demais da conta, e muitas pessoas que estão agora assistindo nessa live aqui, que fazem parte da minha família, que fazem parte do meu meio, que me conhecem, e gostam de mim, gostam do que eu faço. Então, o que eu tenho que fazer nesse momento é só gratidão, só agradecer a Deus e a todos vocês que nos dá essas oportunidades de poder compartilhar algo de bom que acontece com a gente o tempo todo, ou seja, influências boas. E eu gostaria de dizer para vocês que eu gosto e quero ser influenciado por pessoas desse nível aí, ó, que está do outro lado, porque isso vai me enriquecer mais ainda o meu conhecimento e vai me enriquecer mais ainda aonde eu vou chegar. Deus abençoe a vida da Fran aí, né? Deus abençoe a vida do CEO aí, de todas as pessoas que fazem parte dessa família, desse café, né? A moda esperança, que a esperança é algo tremendamente que nós precisamos de buscá-la a cada dia, né? Buscar mais esperança de dias melhores, né? E eu tenho certeza que com Deus e com pessoas pensando igual, nós vamos chegar em lugares maiores. Obrigado, viu? É isso aí, gente. Eduardo, muito obrigado. Foi assim, é sempre um prazer conversar com o Eduardo. A gente faz alguns projetos juntos e assim, eu sou assim, eu sou fã de carteirinha do Eduardo. Às vezes a gente discute com ele um pouquinho, assim, sabe? Mas assim, o Eduardo é uma pessoa. A discussão é rica, né? O que eu queria trazer o Eduardo? Porque é todo esse conhecimento, essa bagagem de vida que ele tem, né? E esse tema que ele trouxe foi realmente muito pertinente para todo mundo. Esse foi mais um Café à Moda Esperança.
Eu espero que vocês tenham gostado. Podem colocar aí, quem for assistir depois, os comentários, que depois o Eduardo volta para responder todo mundo, tá bom? Muito obrigado, deixa eu terminar, senão eles derrubam a gente. E a gente volta daqui 15 dias com a obra e o autor. Beijo, gente, tchau!